Olá! Sejam todas bem-vindas à nossa live com Portela de hoje. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje o tema da live é Transformando o Medo em Coragem. Dicas para controlar a ansiedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo, sobre coragem, né? O objetivo dessa live é exatamente esse, fazer com que a gente reflita o quanto é importante a gente ser a condutora da nossa vida, não permitindo que o medo faça isso, não permitindo que as emoções façam isso com a gente, mas sim nós, né? Então, que a gente consiga nessa live dividir ideias para que a gente possa atingir esse objetivo, né? Sempre ter essa coragem para a gente poder dizer para o medo que não é ele quem conduz a nossa vida, mas sim somos nós, né? Que a gente possa tomar posse dessa coragem. Olá, seja bem-vinda, Amanda. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje, falando sobre medo, falando sobre coragem. Respondendo ela aqui. E a live de hoje, ela é uma live que tem um tema muito especial, que fala sobre algo que a gente nos depara todos os dias, né? Com medo. E o quanto é importante a gente não deixar com que ele conduza a nossa vida. E sim, que a gente tome posse dessa coragem que a gente precisa para poder enfrentá-lo. E dando início à nossa live, eu trouxe aqui para vocês, eu fiz algumas pesquisas, né? Então essa live ela vai ser baseada nas pesquisas em que eu fiz e também sobre a minha jornada com a ansiedade, com o medo. E qual que é a relação do medo e da ansiedade? Os dois, eles andam juntos, eles caminham juntos. O medo e a ansiedade, eles estão sempre de mãos dadas. Então, o medo e a ansiedade são emoções, e são emoções necessárias para a nossa vida. Porque o medo e a ansiedade, eles fazem com que nós sobrevivemos. E o quanto isso é importante, a gente ter essa sobrevivência, né? A gente não por exemplo, a gente não se permitir correr determinados riscos. E quem faz isso é a ansiedade e o medo, né? Quem faz com que a gente tenha essa cautela. Juntos, eles nos fazem realmente sobreviver a esses perigos. Quando a gente fala sobre o medo ele está associado a uma alerta, né? Uma alerta que a gente sempre tem para realmente a gente não ficar refém de alguns perigos. Segundo a DSM é um manual onde consta todos os tipos de transtornos mentais. Então lá está falando em relação ao medo, né? Eu vou dizer aqui para vocês como está descrito lá. Medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Então, a definição do medo é essa. Então, é uma resposta emocional. E o medo, ele tem que existir, como eu falei para vocês, porque ele faz com que a gente não coloque a mão no fogo, para a gente não se queimar. Quando a gente vai atravessar a rua, é ele quem nos faz ter cautela para poder atravessar quando não estiver passando o carro. Então, é muito importante a gente ter o medo por conta disso, porque ele nos protege dessas ameaças que a gente enfrenta na vida, né? E ele nos protege dessas situações. A ansiedade, na definição da DSM, a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Então, a ansiedade, ela também, essa emoção, é uma emoção importante que a gente precisa sentir, pois também ela nos faz ficar em alerta sobre possíveis ameaças,
Só que a gente tem que tomar cuidado quando essas emoções, elas deixam de ser apenas emoções para se tornar patologias. E o que é patologia? Patologia é doença, né? Quando se torna uma doença. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo muito simples, que vai fazer a gente visualizar como é essa situação, onde o medo e a ansiedade, eles entram na nossa vida. Suponhamos que a gente vá visitar uma pessoa e a gente não sabe como é a casa dessa pessoa, no sentido do que tem lá. A gente vai lá, bate no portão, só que aí a gente olha ali do lado, a gente vê a casa de um cachorro, uma casinha bem grande. Então a ansiedade, ela antecipa o medo. Então a ansiedade, ela é essa cautela. Quando a gente olha a casinha do cachorro, a gente olha e fala, provavelmente tem um cachorro aqui. Então a ansiedade, ela nos faz essa cautela. E aí é quando a gente passa a olhar mais atento aos redores, né? E a gente fala, bom, tem uma casinha grande, possivelmente deve ser um cachorro grande. Então a gente tem essa noção, né? Onde aqui fala, né? Ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, que a gente nem sabe ainda se tem ou não. Mas a gente olhou, viu e a gente passou a ver que há essa possibilidade desse cachorro. E aí depois vem o medo. O medo, ele chega quando a gente bateu ali naquela casa e o dono vem junto com o cachorro. Porque o medo, ela é resposta emocional a uma ameaça real ou percebida. Quando ele vem, ou melhor, quando ele vem na realidade com esse cachorro, essa já é uma resposta de ameaça real, porque a gente está vendo o cachorro. Quando a gente vê o cachorro, é um pitbull. Então a gente já fica em alerta, né, com o que aquele cachorro pode vir a fazer. Então ele vem, a gente vê, né, essa é uma resposta iminente real. E quando esse dono não tinha vindo ainda com o cachorro, quando a gente só viu a casinha do lado, a gente viu um pacote de ração para cachorro de grande porte, foi uma ameaça percebida. Então a gente percebeu que pode ter um cachorro grande ali naquela casa. Então o medo faz com que a gente fique em alerta. E quando o dono vem com o pitbull, a gente fala, não, realmente é um pitbull. Então é tão importante o medo e a ansiedade, porque eles fazem esses movimentos que nos ajuda a ter essa cautela e a ficar em alerta. Quando a ansiedade passa e depois vai para o medo, nesse momento o nosso corpo, ele começa a liberar o cortisol. Por quê? Nessa situação a gente já está em alerta. Então se o cachorro vir nos avançar, né, sobre a gente já vai correr. Então o que faz isso é todo esse movimento dessas emoções. Então o quanto é importante a gente sentir a ansiedade e o medo? O problema é quando na ansiedade essa antecipação, ela não é real, né? Quando a gente olha a casinha do cachorro, a gente olha a ração e não é só um alerta, não é só uma cautela, a gente começa a sofrer por isso. E os nossos pensamentos vão tão longe, a ponto da gente nem saber se tem ou não cachorro naquela casa, a gente começar a ficar com medo. E a ansiedade, quando ela se torna essa patologia, ela começa a deixar a gente, né, mal fisicamente. Então a gente viu aqueles dois sinais, a casinha do cachorro, a ração, o pacote grande para cachorros de grande porte, e a gente já começa a suar, a ficar com muito medo, a não querer, a já pensar, eu não vou entrar na casa porque vai ter um cachorro grande, esse cachorro vai me morder, se esse cachorro me morder, aí já mistura ansiedade com medo, né? Esse cachorro vai me morder, eu vou ter que ir pro hospital, e se eu tiver que ir pro hospital, e se eu tiver que ficar internada, então a nossa mente cria tantas coisas, e a ansiedade, ela passa a não ser uma emoção benéfica para nós. E o medo também não, porque a ansiedade, ela fez a gente criar várias coisas, e o medo, como ele é essa resposta emocional, ele vai fazer com que a gente não queira nem entrar ou não queira nem esperar a pessoa sair da casa para vir nos atender, quando a gente está ali chamando esta pessoa, né, como estou dando exemplo. E aí, nessa situação, a gente vê que muitas vezes, quando a ansiedade e o medo, eles são totalmente desproporcionais, e eles são tão ruins, que é quando, numa situação, a pessoa sai da casa sem cachorro, sem ninguém, só ela, e aí a gente tá passando mal, já tá quase indo embora, e quando a gente chega e pergunta pra pessoa, onde tá seu cachorro tá preso? Porque eu tenho medo de cachorro, né? E aí, assim, né, as pessoas, dando um exemplo, uma pessoa falando isso, né, eu tenho medo de cachorro,
E tá preso, como tá? E porque eu não vou entrar na sua casa. E a pessoa simplesmente diz, eu não tenho cachorro. Essa casinha, essa ração não são minhas. São de um irmão meu que tá vendendo e deixou aqui. Então, olha só como a gente cria algo, uma expectativa de algo que nem existe. Então, é onde o cortisol que a gente liberou, né, o nosso corpo liberou durante esse movimento da ansiedade e do medo, ele fica no nosso corpo e não é benéfico. Quando existe uma ameaça real, ele é liberado. Então, nessa situação que eu dei exemplo para vocês, quando de fato essa pessoa chega com o cachorro, a gente, é o pitbull, tem que ter uma cautela. A gente libera esse cortisol, apesar de que o dono vai falar, não, eu vou prender, pode ficar tranquilo. Não, ok, né, eu vou entrar na sua casa e o cachorro vai estar preso. Então a gente liberou esse cortisol, porque de fato era uma ameaça real, apesar dele não, né, que bom que ele não fez nada, ele vai ficar lá quietinho. Mas a gente libera esse cortisol, e quando a gente fica com cortisol no corpo, não nos faz bem. Então, quando a gente passa por vários episódios assim, dessa ansiedade, desse medo em relação a coisas irreais, esse cortisol no nosso corpo é o que começa a nos fazer mal, é o que começa a deixar de ser apenas uma emoção para ser um sentimento. E isso é um grande problema, né? Porque ele se torna, a ansiedade e o medo, ele se torna algo patológico. E o medo, ele passa a ser essa patologia quando ele começa a controlar a nossa vida. Então, quantas situações, né, em lugares a gente deixou de ir, pessoas, às vezes a gente deixa até de visitar. Conheço pessoas que falam, olha, eu não vou em tal lugar porque lá tem um cachorro, ou lá é perto, tem que passar por um rio, ou para eu ir lá eu tenho que pegar um avião, eu tenho que pegar um carro, eu tenho que pegar um barco. E o quanto isso é ruim, porque isso nos paralisa. E quando a gente deixa o medo deixa, né, de ser uma resposta emocional para ser o condutor da nossa vida, ele se torna o nosso inimigo. Porque ele nos faz deixar de viver tantas coisas boas as quais nós poderíamos viver, e nós não vivemos por conta do medo, né? Um dos grandes medos também, que nos paralisa muito, e que é um medo que não é de coisas corriqueiras do nosso dia a dia, é o medo da gente viver de verdade. Tem muitas pessoas que têm medo de viver, porque para a gente viver, a gente precisa se permitir. A gente viver, é necessário a gente se arriscar, né? Com cautela, com cuidado, mas é necessário a gente arriscar, né? É necessário que a gente se permita, que a gente vá além daquilo que a gente muitas vezes acha que a gente pode. Tem situações em que a gente realmente tem que se desafiar. E o medo de viver é quando a gente tem o medo de ser ousada naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente precisa fazer. E além disso, existe esse medo também de viver, ele está muito atrelado, não só esse medo de se permitir, mas o medo de viver, ele está atrelado também ao medo da solidão. Muitas vezes na vida, mesmo que a gente viva com as pessoas ao nosso redor, tem momentos em que a gente precisa, por algum motivo, estar sozinhas. Ou uma pessoa que a gente convive foi viajar, ou situações da nossa vida nos faz ter que viver sozinhas. E estar sozinho é uma das situações que o ser humano mais tem medo. Porque quando a gente está sozinho com a gente mesma, a gente tem que encarar algumas realidades nossas que a gente não quer ver. Algumas verdades nossas que a gente tenta esconder da gente mesma. E quando a gente se depara conosco apenas, é quando a gente começa a refletir algumas atitudes, alguns comportamentos que a gente tem. E como é difícil a gente olhar e falar, nossa, realmente, né, as pessoas que conviviam ou que convivem comigo me falam desse meu jeito que eu tenho, e eu, por vaidade ou por egoísmo, acabei não me permitindo analisar de fato se era algo real ou não. E a ansiedade e o medo, eles estão, como eu disse, de mãos dadas, porque ambos nos faz ter o sentimento de fuga. Então, quando a gente tem medo, uma das primeiras coisas
que vem é fugir daquela situação. Só que essa fuga, ela não é benéfica para nós, porque quando a gente para, a gente analisa aquilo que a gente precisa mudar, é algo que vai fazer com que a gente cresça muito mais, muito mais. Às vezes a gente está tentando ir para tantos caminhos que a gente está tentando, está batalhando, está lutando para ir, só que coisas que a gente tem que olhar para dentro de nós e mudar, não pelo outro que nos falou isso, mas por nós mesmas. Quando a gente muda e quando a gente vê a realidade, ao invés da gente ver só aquelas suposições que a gente faz de nós mesmas, é quando a gente começa a caminhar. E o quanto isso é libertador. E o medo faz com que a gente tenha medo, né? Tenha esse receio de nos encarar, né? De nos ver como nós somos de verdade. Então esse medo de estar só é muito grande, porque realmente a gente não se conhece. Quando a gente está sozinha, a gente passa a refletir muito sobre isso, e o quanto isso é importante. Por isso é que eu sempre digo que por mais que a gente sempre esteja cercada de pessoas, a gente tem que ter um tempo só nosso, com a gente mesma. Eu já compartilhei alguns momentos, que um dos momentos muito bons para mim, assim, aproveitar a minha companhia, é ir pro cinema sozinha. Agora, como eu tenho a Lisa, ela é bem pequenininha, é um pouco mais difícil, mas quando eu tenho a oportunidade, eu sempre tento fazer isso. Porque é um momento muito importante, porque é você com você mesma. E o mais desafiante é quando você se permite no cinema sozinho no sábado à noite, que tá todo mundo acompanhado, e você se vê ali naquela situação sozinha, é onde você tem que encarar o seu medo, das pessoas te julgarem, nossa, tá sozinho, oh, deve ter ninguém na vida, né? Deve estar sozinho e tal. Então esses medos do julgamento do outro, que não pode interferir na nossa vida, é quando a gente tem que encarar eles. E o quanto isso é bom, porque você tá ali e você fala, eu estou aqui com a minha companhia. É muito bom. Quando vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Vão no cinema sozinho. Aí você pega sua pipoca, seu refrigerante, seu suco, e você curte aquele filme com você. E é muito prazeroso. E tem outras formas também da gente curtir a nossa companhia, que é onde a gente vai se descobrindo. Então, é importante porque quando a gente se descobre, a gente passa a se olhar mais. Porque às vezes a gente olha tanto para os outros e a gente não se olha. Nós não olhamos para nós mesmos. E isso é extremamente importante. Porque a gente, olhando para nós, a gente vai passar a se amar. E tem aquela frase, né, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmas. Só que como que a gente vai amar o próximo sendo que eu não me amo? Então eu não vou amar o próximo. Então primeiro a gente tem que se amar, para depois a gente amar o outro. Primeiro a gente tem que cuidar de nós, para que depois a gente possa cuidar do outro. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue amar o próximo e a gente não consegue cuidar do próximo. Tem muitas pessoas, a gente se depara com muitas pessoas no mundo que a gente observa que não tem um amor próprio. São pessoas que estão a todo tempo muito estressadas. Você passa pelas pessoas, as pessoas, você fala um bom dia, as pessoas olham para você e não respondem com gentileza, né? E não sorriem. Tantas pessoas que você passa, que você vê, não dá um sorriso, estão sempre de cara fechada, porque elas não estão se amando. Se elas não se amam, como que elas vão amar o outro? Então, por isso que é importante esse amor próprio, a gente se acolher, a gente se cuidar. Quando a gente faz isso, é quando a gente consegue olhar para o outro. Nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Deus nos deu esse dom. E é um dom. Por que é um dom? Todo dom, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. Deus dá o dom para todo mundo. Só que tem pessoas que desenvolvem os dons, tem pessoas que não. Então, cabe a nós desenvolver, aplicar esses dons. E é importante a gente sempre ter esses dons, né? Também para a gente sempre estar usando não só a nosso favor, mas a favor dos outros também. Tem muitas pessoas que acabam, infelizmente, comentando, né? A gente, no decorrer da vida, a gente encontra com pessoas, né? Com várias pessoas. E às vezes as pessoas comentam, nossa, tal pessoa, a vida dela tá assim, ela faz tal coisa, tudo. Ai, eu não consigo fazer, minha vida não vai pra frente. Só que a gente precisa parar e refletir o seguinte: existe tempo para cada coisa, a gente tem que ter esse tempo. Vou até dividir com vocês
uma passagem muito importante, assim, que é muito legal a gente refletir sobre isso. E fora isso, a questão dos dons. Deus deu dons para todos nós. Só que a gente está desenvolvendo os dons que Deus nos deu. Aquela outra pessoa que a gente está olhando, que a gente está vendo crescer, que a gente está vendo evoluir na vida, será que essas pessoas, elas não estão usando de fato os dons que Deus deu para elas? Será que elas não estão desenvolvendo esses dons? E o medo, nessa situação, ele vem através da insegurança, que é quando a gente olha para os outros, a gente acha que eles são melhores do que nós. E quando a gente sente essa insegurança, que nada mais é do que um medo, isso nos paralisa e nos faz sentir, a gente começa a ficar triste, depressivo, porque a gente acha que o problema somos nós. Só que na realidade é a forma que a gente encara essas situações, que a gente encara esses problemas, né? E que a forma que a gente vê de aplicar aquilo que Deus nos deu. Essa passagem está em Eclesiastes 3. Um tempo para cada coisa. Para tudo há tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar, tempo de demolir, o tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de gemer, tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, conclui que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Essa passagem, principalmente nesse momento que a gente vive sempre tão correndo, nos faz refletir que tudo tem o seu tempo e que a gente não pode querer que as coisas aconteçam antes que elas precisam acontecer. Tudo tem um processo, né? Essa questão da coragem e a questão da gente se comparar com o outro, que envolve essa questão do medo, eu estava refletindo e assim, nós somos como uma árvore que tem raízes, né? E essas raízes, elas são muito profundas. E quem rega essas raízes é Deus. Porque é só Ele que vai penetrar no solo e ir até onde precisa ir para poder fortificar essa raiz. E essa árvore, ela dá frutos. E Deus nos faz como árvores tão lindas, que dá frutos tão lindos. E é muito interessante que a gente tá um do lado do outro, né? Nós estamos como seres humanos um do lado do outro. E cada árvore dá um fruto diferente. Cada árvore dá uma folha diferente, né? Eu tô dizendo em relação a nós nos compararmos com esta árvore. E quanto é importante, vamos supor que o nosso fruto seja uma macieira. A maçã que vai dar no nosso fruto, a cor, o tamanho, o gosto, tudo vai ser diferente da outra macieira que está do nosso lado. E a gente tem que acolher aquilo que Deus nos deu, que é o dom que eu falei para vocês anteriormente. Esses dons que Deus nos deu. E a gente aceitar a realidade. Esse é o fruto que a minha árvore produz. Eu quero que ela seja um pouco maior, é um fruto bonito, mas eu quero que ela cresça. Então vamos fazer ali o esforço de pedir para que Deus vá regando ali com mais água, né? Para que a gente possa, em busca de nos desenvolver esses dons. É quando a nossa raiz ela vai crescendo, a nossa árvore, né? Nós como árvore vamos crescendo. E a importância da gente não se comparar com a outra árvore. Porque quando a gente começa a se comparar, ao invés da gente se focar olhando o nosso fruto, que é aquele que nós estamos dando e que é a nossa realidade, a gente começa a viver aquilo que não é real.
Bom, eu tenho esse fruto que é o fruto que eu tô dando. Tô aqui trabalhando nesse fruto. E tô com paciência, né? Como a palavra fala. Tô tendo tempo para que esse fruto possa se desenvolver no tempo certo. A gente esquece esse fruto e a gente começa a viver o irreal, que é onde é a ansiedade e o medo, que são coisas irreais, né? A gente, claro que nem o medo é uma questão que a gente percebe, né? Mas quando se torna uma patologia, são coisas além daquilo que é real, né? Então, a gente começa a ter essa visão. Então, suponhamos que a gente com ansiedade e com medo, já como uma patologia, a gente olha ali e começa a deixar de olhar o que a gente tem para olhar ao redor. É onde a gente começa a se comparar ao fruto do outro é melhor. Olha o fruto do outro, a folha é bem mais bonita do que a minha. E a gente se esquece daquilo que a gente tem e é onde começa a vir as inseguranças. E quando vem essas inseguranças, é onde a gente permite que algumas folhas, algumas plantas que não são benéficas para ficar ali ao nosso redor, elas começam a criar uma raiz. Começa bem pequenininha. É aquela raiz que começa a fazer com que a gente duvide da nossa capacidade. É a raiz do medo, né? E ela começa a adentrar no solo, que é onde ela vai ter contato com a nossa raiz, a raiz da nossa árvore. E se a gente não vai lá e arranca ela, joga ela para longe, bem longe da gente, ela começa a criar essa raiz, onde ela começa a tomar conta da nossa raiz. E quando acontece isso, por mais que Deus queira penetrar ali no nosso solo, como essa água viva, não vai conseguir. E é onde começa a secar a raiz. E se a raiz seca por várias áreas, medo, insegurança, ansiedade, as emoções ruins que a gente vai deixando nos dominar, essa árvore ela seca. E quando ela seca, ela deixa de dar frutos. Ela começa a ficar oca. E é onde a gente não consegue mais ser aquelas pessoas em que a gente é. E a gente passa, né, trazendo isso mais para a nossa vida, a gente passa a apenas existir, a gente deixa de viver. E a gente não pode deixar de viver, a gente precisa viver, a gente não pode só existir. Quantas pessoas a gente vê ao nosso redor que elas só sobrevivem, elas não vivem mais. A gente consegue perceber a falta do brilho nos olhos, o sorriso. Às vezes até a curvatura da pessoa é encurvada, a pessoa ela vive daquela forma, porque ela não se abre para o mundo. E isso acontece porque a vida ela é cheia de desafios. E realmente tem pessoas que passam por situações tão complicadas que a gente nem imagina como seria estar passando por aquela situação que aquela pessoa passou. Então a gente tem que acolher essas pessoas e também incentivá-las a voltar à vida. Porque por mais difícil que sejam as situações as quais a gente passa pela vida, quando a gente tem força e coragem, a gente consegue superar. A gente se limita tendo medo de viver, tendo medo de se permitir a viver, tendo muitas vezes medo de dirigir, de viajar de avião, muitas vezes de navio, de ônibus, medo de falar em público, medo das pessoas. Isso vai fazendo com que a gente vai cada vez mais se isolando e a gente vai deixando de viver. Nós somos feitos, Deus nos criou para a gente estar constantemente em contato com outras pessoas. A gente não foi feito para ser sozinho. Por mais que a gente possa viver sozinhos, de repente a gente tem pessoas que moram sozinhas, então a pessoa vive naquela condição de viver sozinha. Só que ela não foi feita para ficar e estar sozinha. Então ela sempre tem que ter contato com outras pessoas, seja estudando, seja amigos, seja na igreja. Então por mais que ela vive ali sozinha, ela tem que ter contato sempre com outras pessoas. E o medo nos paralisa, o medo nos faz nos fechar ali, dentro de nós mesmos. Isso não é bom. A gente só vai dar mais poder para o medo, para ele fazer o que ele quiser na nossa vida. Quando a gente não pode fazer isso, somos nós que temos que conduzir a nossa vida, as nossas escolhas. Tem momentos da nossa vida, né? Refletindo assim também, como que a gente consegue transformar o medo em coragem. Tem situações na nossa vida em que só a coragem e a força não são o suficientes.
Tem momentos em que a gente precisa ter algo além da força e da coragem. Então a gente precisa ter garra, fé e atitude. Nesse momento é quando a gente quando a gente na realidade passa da força e da coragem e vai para garra, para fé e para atitude. Porque a gente tem que ter garra para encarar os nossos medos, não só coragem. Porque tem medos que eles são provenientes de situações traumáticas. Então, quando a gente tem um trauma e a gente vai encarar esse medo, a gente tem que ser guerreira, a gente tem que ter essa garra e a atitude para a gente ir em busca de encarar estes medos, né? E a gente tem que ter essa fé, porque sozinhas é muito difícil. Quando a gente tem a ajuda de Deus, tudo muda, porque Ele pode todas as coisas. E é muito interessante, porque quando a gente se olha, muitas vezes a gente vê a gente de uma forma, né? Quando a gente se olha e a gente escolhe percorrer o caminho sozinha, a gente se vê de um tamanho, muitas vezes é um tamanho tão pequenininho, que quando a gente escolhe para o caminho, que Deus vai estar ali nos orientando, Ele nos faz ver um tamanho tão grande que a gente fala, não é esse tamanho que você está falando que eu sou, né? Deus falando para nós, olha, a sua missão é essa. E a gente fala, não, mas é muito grande essa missão. Por quê? Porque Ele confia em nós. Porque Ele acredita em nós. Quando nós mesmas não acreditamos em nós. Quando nós mesmas não confiamos em nós. E a falta de confiança que a gente tem é um resultado do medo. Então o medo, como eu falei no começo, ele é necessário, é uma emoção necessária. Ele faz com que a gente tenha essa alerta, o medo junto com a ansiedade é que faz. A ansiedade é a cautela e o medo é o alerta. Então juntos ele nos protege. Isso é muito importante. Quantas situações que a gente recorda que a gente estava em perigo e aí a gente pegou e falou, não, é uma situação que aí você correu de uma situação muito ruim e você salvou a sua vida. Então é a mistura da ansiedade e do medo. Então eles são importantes, são emoções importantes. Mas o que a gente não pode permitir é que eles comandem a nossa vida. A gente tem que lutar para a gente superar esses medos. E é interessante, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente supera o medo? É quando a gente precisa fazer algo e mesmo estando com medo, a gente vai com medo mesmo, né? E a gente vê porque a gente não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar. O que às vezes a gente vai que não foi do jeito que a gente imaginou e que não foi da forma que a gente criou uma expectativa, né? Porque a ansiedade, ela também está muito ligada à expectativa. A gente deposita às vezes muitas expectativas nas coisas que a gente vai fazer e quando a gente não consegue atingir essas expectativas, é onde vem a frustração. Então a gente tem que lidar com essa frustração e isso é importante também. Então quando a gente deixa o medo de lado e a gente encara para ir com medo mesmo, quando o resultado é diferente, a gente, né, tem essa frustração, ela é importante para a gente aprender a lidar com ela. E numa próxima situação, ao invés da gente ouvir aquela vozinha, não dá certo, vai chegar um momento que vai dar certo, porque a cada tentativa a gente se torna mais forte, a gente cria experiência. É muito comum isso quando há exames para tirar carta, né? Seja de moto, de carro ou de outros meios de transporte. Normalmente a gente fica muito apreensiva em passar na prova. É bem tenso realmente. Eu passei por essa situação, é tenso. Porque um erro já te elimina, já faz você não passar e você tem que começar tudo de novo. Mas o interessante é que cada vez que a gente se permite fazer essas provas, a gente vai criando experiências. Então, muitas pessoas relatam, eu fiz a prova, não passei de primeira. Aí eu quase desisti. Mas eu falei, quer saber? Eu já cheguei até aqui, eu vou continuar. E a pessoa continua. E é interessante que aí ela mesma fala, foi tão interessante porque aquilo que eu errei da outra vez, agora eu não errei. E eu passei, porque a experiência que eu tive de algo ruim me fez me tornar mais forte, me fez aprender mais, né? Então que a gente possa sempre ter essa coragem, né? Para que a gente não permita que o medo conduza a nossa vida. E não é só a questão de conduzir.
O medo e a ansiedade, ele não, quando ele passa a conduzir a nossa vida, ele nos rouba muita coisa. Ele nos rouba momentos felizes que nós poderíamos ter, só que a gente não teve por conta do medo. Ele nos rouba situações, ele nos rouba tantas coisas. E se a gente permite que o medo e a ansiedade começa a nos roubar, cada dia ele vai aumentando. Hoje ele rouba uma coisa bem pequena do seu dia, da sua vida. Aí vai crescendo. Ao ponto de, se a gente não cuidar, se a gente não ter cuidado, se a gente não vigiar, ele roubar a nossa vida. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque o medo e a ansiedade, eles são muito sérios, né? Quando eles se tornam patologias, a ansiedade excessiva se torna transtorno de ansiedade. O medo excessivo, ele se torna também um transtorno de ansiedade, que normalmente está vinculado com um transtorno de pânico, mas que muitas vezes ele vai para uma outra patologia, que não está classificada dentro do transtorno de ansiedade, que é a depressão. E a gente sabe, né, que a depressão, ela é uma doença, assim como a ansiedade, silenciosa, que vai nos roubando. Começa primeiro a deixar a gente chorosa, triste, começa a roubar a nossa alegria de viver, a alegria dos nossos dias. E o quanto a gente precisa lutar, a gente precisa ser guerreira para lutar contra tudo isso. Porque não é fácil, é uma batalha grande. Porque quanto mais a gente permite, mais se torna forte, né? Como eu dei o exemplo da árvore, né? Nós como árvore, né? As raízes, as plantas que estão ali ao nosso redor, que é o medo, a ansiedade, as outras doenças que vêm, né? Que são chamadas de comorbidades, que são doenças que vêm a partir de outras doenças, né? Quando elas criam essas raízes, elas se tornam desafios imensos para a gente encarar na nossa vida. Só que se a gente não encara e elas começam a nos dominar, a gente para de viver. E quanto viver é belo, quanto viver é lindo. E o quanto a gente precisa ainda fazer antes de terminar a nossa missão, né? Eu sempre costumo dizer que o caminho que a gente percorre até aquilo que a gente almeja, né? A gente tem muitos sonhos, então e quando a gente não tem mais sonhos, já é um sinal de alerta. Às vezes a gente encontra com pessoas na vida e fala, eu não tenho mais sonhos, eu não sei, eu tenho isso, aquilo para fazer, já tentei tantas coisas e não deram certo, nem sei, não tenho mais sonho. Isso já é um sinal de alerta. É um sinal que a pessoa está deixando de viver para passar a sobreviver. E o quanto isso é perigoso. Porque a vida ela é linda enquanto a gente sonha. Porque são os sonhos que a gente tem, são os objetivos que a gente tem que nos move a estar sempre em movimento. E o caminho que a gente percorre até chegar esse sonho, esse objetivo, muitas vezes ele é muito mais lindo do que a chegada. Porque é durante o caminho que a gente se depara com as paisagens, que a gente vê plantas, flores, que a gente vai pegando ali essas plantas. Eu até comentei isso em um vídeo que eu gravei aqui pro Instagram. E o quanto é importante esse caminho que a gente percorre e a gente se permitir viver esse caminho com intensidade, o aqui, o agora que a gente está fazendo, as coisas reais, a gente se apegar às coisas que são reais. Agora, qual é a parte do caminho que eu estou? E não focar lá na chegada. A ansiedade, ela faz a gente sempre estar lá no futuro, a todo instante, pensando como vai ser quando a gente vai chegar. E se a gente olhar para trás e falar, nossa, eu estava tão focada na chegada que passou tantas paisagens lindas, eu poderia ter aproveitado tanto a viagem. Aqui no trem, né, meu pai fala muito isso e eu trago isso muito para minha vida. A vida, né, é como um trem. Nós somos o trem e a vida, né, o caminho são os trilhos, né? E nesse trem, quantas pessoas estavam ao nosso lado que a gente podia ter conversado, trocado uma experiência, né? A gente não sabe quando essa pessoa vai descer do trem, que é quando a missão dela se encerrou aqui na Terra. Então, ao invés de a gente compartilhar esses momentos com essas pessoas ao nosso redor, compartilhando sobre a paisagem, rindo, a gente focou tanto ali na chegada que passou. As pessoas passaram,
os lugares passaram, as experiências passaram. E quando a gente chega, a gente olha e fala, nossa, eu não aproveitei tanto o caminho. E essa chegada pode ser que seja o destino, né, onde a gente alcança esse sonho, alcança esse objetivo, ou de fato pode ser o encerramento da nossa missão, que é quando a gente vai descer do trem. Então, quanto é importante a gente viver? A gente não pode permitir que a ansiedade e o medo roubem a nossa vida. A gente não pode deixar eles fazerem isso. É fácil lutar contra isso? Não, não é fácil. Mas com garra, com fé e atitude, a gente consegue vencer. A gente consegue fazer com que a gente vá mais além, com que a gente não seja refém de tudo isso. Pelo contrário, a gente passa a usar a ansiedade e o medo a nosso favor, para sempre nos dar um sinal de uma possível ameaça, para a gente já estar atenta, mas a gente usar de uma forma positiva e não de uma forma ruim. Porque quando a gente tem esse sentimento da antecipação, da ansiedade e do medo, né, quando se torna uma patologia, a gente, como eu dei o exemplo, né, do cachorro, quando a gente fica com aquela, a gente sofre a ansiedade, sente o sentimento da ansiedade, do medo, e a gente vê tudo isso em uma ameaça que não é real, o cortisol fica no nosso corpo e é onde faz mal. Quando a ansiedade e o medo eles vêm como uma cautela e como um alerta, e a gente de fato existe uma ameaça real, a gente libera esse cortisol. Então é onde esse cortisol não vai ficar no nosso corpo. E não é benéfico que ele fique, ele tem que sair. Então a gente tem que sempre estar atento a esses sinais que o nosso corpo dá. Porque quando a gente começa a sentir sinais no nosso corpo, eu digo que por experiência própria, né, pela jornada que eu vivi, os sintomas da ansiedade e do medo, eles começam primeiro a dar sinais no corpo. Uma dor de cabeça, uma vontade de chorar todo dia, que a gente não consegue explicar, uma falta de ar, uma tremedeira, uma palpitação no coração, e é onde a gente tem que prestar atenção e ficar em alerta. Porque quando passa dos sinais do corpo, é onde começa a atingir a nossa mente. E eu sempre compartilho isso porque foi o que eu vivi e o objetivo desse meu trabalho que eu faço aqui na Comportela é exatamente esse. Usar tudo aquilo que eu tive de experiência para falar para outras pessoas, para tomarem muito cuidado e para não fazerem aquilo que eu fiz. E se por algum motivo elas se permitiram que a ansiedade e o medo conduzisse a vida delas assim como eu me permiti, para que juntas a gente possa todos os dias superar e vencer a ansiedade, porque juntas a gente consegue, sempre. Então eu digo para vocês, qualquer sinal que vocês sintam, fiquem alerta. Não deixe que passe como se fosse, é só um sinal, é só um sentimento, é só uma emoção, é só que todo dia eu tô sentindo uma palpitação, mas acho que é um estresse do meu dia a dia. Fiquem alerta. A gente às vezes usa aquelas medicações tipo o Dorflex e outras medicações desse mesmo gênero para aliviar uma dor de cabeça, aliviar uma dor no corpo, e a gente vai maquiando o que de fato está acontecendo. Então, fiquem em alerta, tomem muito cuidado, não se permitem, não permitem que a ansiedade e o medo conduza a vida de vocês. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma palavra, espero que essa palavra tenha ficado no coração de vocês. Se vocês gostaram dessa live, seja vocês que estão assistindo agora ou vocês que vão assistir depois a live, curtem, que vocês possam compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que precisa também ouvir essa mensagem, e que vocês possam sempre lutar para a ansiedade, para que ela e o medo não dominem vocês. E eu estou aqui, que vocês precisarem, contem comigo. Esse canal do Instagram, né, através desse trabalho, eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês a minha experiência, a minha história de superação, como eu venci a ansiedade, e juntas a gente vai vencer a ansiedade. Então, se você
passa por uma situação assim, me chama no direct, aqui tem os meus contatos, tem meu WhatsApp. Eu não faço atendimentos ainda, preciso fazer alguns cursos ainda para eu começar a fazer atendimentos, mas eu tenho pessoas, tenho amigas que atendem e as quais eu sempre compartilho com vocês, se vocês precisarem, tá certo? Vamos juntas dizer para a ansiedade e para o medo quem é que manda, porque quem manda somos nós, não são eles não. Fiquem com Deus, um forte abraço e espero vocês na próxima live, viu? Muito, muito obrigada por todas vocês que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!